Quando a gente fala em carro elétrico de luxo, o cenário hoje ele é muito claro. Tem a concorrência chinesa, tem a engenharia alemã, tem a ousadia no design das coreanas. E como o novo Lexus RZ500e se encaixa neste segmento? Bem, é isso que eu vou mostrar para você agora aqui no Motor1.com. Para começar, estamos falando de um carro de R$500 mil. O que ele precisa entregar? Aqui a gente não está falando de potência, nem de mimos ou firulas. A gente está falando de um Lexus. E é isso que a engenharia tentou entregar aqui num pacote de estilo, de equipamentos, de sensações e de luxo. O que eu acho mais interessante nos modelos da Lexus, e a gente vê isso também aqui no RZ500e, é a sua identidade. A Lexus tem a tradicional grade no formato spindle, que eles dizem, que é esse trapézio aqui na frente, só que aqui ela evolui. Estamos falando de um carro elétrico que não precisa de tanta refrigeração. Esse conceito aqui mais fechado é chamado de spindle body, ou seja, se integra melhor à carroceria. Mas o que eu destaco sempre é que você entende que se trata de um Lexus assim que você vê. O estilo não tem nenhuma cópia, não tem nenhuma inspiração em outros modelos. É um Lexus. As suas linhas marcantes, o seu estilo vincado, mesmo aqui no RZ500e, ele entrega essa proposta. É um carro que se diferencia nas ruas, mantendo o seu padrão, o seu DNA. Rodas de 20 polegadas, acabamento aqui na caixa de rodas, tem também esse detalhe na parte inferior. E você também pode personalizar escolhendo uma opção de duas cores. Carroceria e o teto e a parte dianteira, que é bem diferente, remete até aos modelos ainda mais luxuosos, Rolls-Royce, Maybach, tendo um teto preto e o capô também seguindo ali na grade em outra cor preta, contrastando bastante a carroceria. Mas, de novo, o que eu gosto aqui na Lexus é a sua identidade. Ele sempre vai remeter ao modelo Lexus. Pode ser num combustão, no híbrido e agora aqui no modelo puramente elétrico. O mesmo vale aqui para a parte traseira, tem um estilo bem marcado de SUV coupé, uma caída acentuada, tem os elementos aerodinâmicos, você começa a observar aqui as ondulações no teto, tudo isso tem uma função real aerodinâmica, mas o que eu mais gosto mesmo é esse estilo mais clean, que ainda assim remete ao DNA, ao estilo Lexus, inconfundível, uma assinatura luminosa aqui bem marcante. Então à noite é um carro que se impõe também aqui pela parte traseira. Aproveitando que a gente está aqui, vou mostrar o porta-malas, abertura elétrica e 522 litros de capacidade. É uma medida aí que está na média dos SUVs Premium, então você tem um bom espaço. O que eu observo aqui, ele não tem um step, então você vai ter que se contentar com um kit de reparo. Mas isso é um detalhe, né? A Lexus ela oferece toda assistência e no caso de uma eventualidade você tem um suporte muito rápido. Esse é um dos pontos que a Lexus vem destacando em sua ofensiva aqui no Brasil. Ela possui o Lexus Care, que é um sistema de atendimento ao proprietário de modelos Lexus. Além da rede Lexus, ela também oferece, coloca à disposição as mais de 300 concessionárias da Toyota. Então a gente não está falando mais de um carro de nicho que tem pouco atendimento. A gente está falando de uma rede, de um grupo grande, consolidado e que tem um padrão de atendimento já muito bem estabelecido no Brasil. Isso falando de assistência, de técnico, de peças. Então, esse é mais um detalhe aí que vem fazendo a Lexus
registrar crescimentos cada vez mais interessantes no nosso mercado. Um diferencial do RZ500Z é que ele já nasce em uma nova plataforma. Estou falando da ETNGA, específica para um modelo 100% elétrico. Por falar em plataforma, ele traz dois motores, um em cada eixo, de potência idêntica, tanto na parte dianteira como aqui na parte frontal. No total, são 381 cavalos de potência combinados que entregam uma performance na aceleração de 0 a 100 em 4,6 segundos. O conjunto elétrico dele ainda traz a bateria de 77 kWh, que entrega uma autonomia de 357 km de acordo com o Inmetro. A gente sabe que essa autonomia é maior, como a gente já mostrou e provou no nosso teste de 100 a 5. Esperamos que o RZ faça parte da nossa próxima edição, mas isso é um padrão aqui no Brasil, a gente sabe que ele entrega mais do que o Inmetro diz. Outra novidade é o sistema Direct4, que gerencia a entrega de torque. Ele pode ser 60-40, 60% na roda dianteira, 40% na traseira e até uma proporção 100% traseira e 0 na frente. Tudo isso depende muito da via, da curva, da forma como você está dirigindo, tudo para entregar mais dinâmica e mais segurança. Então a gente tem uma engenharia aqui que ela vai muito além do visual, muito além da potência. Os números não são expressivos, mas é aqui que a Lexus começa a se diferenciar, na engenharia e como ela entrega essa potência. A gente sabe que num carro de luxo ele precisa ter mais do que um rosto bonito, e aqui a gente começa a ver a diferença que a Lexus começa a entregar em relação aos concorrentes chineses, alemães e coreanos. Se você já gostou da parte externa, provavelmente será o interior que vai te conquistar. Aqui o acabamento sempre impecável. Você tem esse conceito da Lexus de ter o painel voltado para o motorista, botões, tudo muito à mão. Botões no volante, botões aqui na central multimídia. Tem também aqui múltiplas tomadas USB do tipo C, o que já indica uma modernidade do projeto. Tem a manopla de câmbio e você tem um ambiente muito limpo aqui. Eu gosto muito dessa forma como o Lexus te abraça, te recebe. Você consegue aqui ajustar eletronicamente o volante, né? Então ajuste de altura e profundidade elétrica, ajuste elétrico dos bancos dianteiros com 3 posições de memória e uma área aqui muito limpa, muito clean. Bem, isso que eu falei do painel estar voltado para o motorista tem um nome, é um conceito japonês chamado conceito Tazuna. Então ele prevê todo o controle, toda a facilidade, você está dentro de um ambiente muito intuitivo, muito familiar. E de fato, é muito rápido se adaptar a um carro como esse. Uma tela de 14 polegadas e diferente do que a gente vê em modelos chineses, por exemplo, ela não está aqui solta, ela faz parte de um contexto, assim como o painel aqui, o cluster, né, de instrumentos, você tem uma leitura muito precisa e é tudo muito bem trabalhado. Eu sempre falo que os carros, principalmente da concorrência chinesa, estão muito padronizados, com aquela tela quadrada, outro painelzinho aqui, e aqui você vê o cuidado realmente, os materiais, o desenho, o formato. Então não é mais um carro elétrico, você sabe que é um Lexus pela entrega que ele dá. Outro ponto aqui que com certeza você vai ficar muito impressionado é com esse novo revestimento dos bancos chamado Ultra Suede. Está aqui nos bancos, está também na lateral da porta, inclusive nas portas ele tem um acabamento a laser que tem aqui umas linhas que dão um tom mais especial, não é só o revestimento. E à noite tem um outro ponto bem interessante, 64 cores que você pode personalizar aqui e que tem também um reflexo aqui nessa porta, dando um ambiente ainda mais
sofisticado. Outro ponto, teto solar. É um teto solar que não abre, mas ele tem um controle de luminosidade e ele é dividido em dois. Então você tem uma parte dianteira, outro na parte traseira e dá uma amplitude absurda para o espaço interno. Eu gosto muito de tons claros, acho que o carro fica mais amplo, é só saber cuidar. Tem gente que não gosta, fala que suja, isso não é problema. Se você não gostou desse tom, tem outras cores mais escuras e você pode, mesmo assim, customizar da forma que você quiser. Claro, isso vai demandar um pouco mais de tempo para entrega, mas a Lexus tem essa possibilidade. Você customiza, vai produzir no Japão e manda aqui para o Brasil e você tem o carro do jeito que você quer. Mais uma vez, acabamento excelente. É difícil achar um ponto aqui que tenha alguma reprovação. Acabamento realmente de primeira. E o que eu costumo falar sempre quando a gente entra num carro de luxo é que você consegue sentir a qualidade até pelo cheiro. E na Lexus não é diferente. Entrou num Lexus, você sabe o cheiro que o Lexus tem. Ainda falando aqui do ambiente, 2 pontos de destaque. O sistema de som, eu não sei nem se eu sei falar direito, Mark Levinson, mas é um sistema de som de alta qualidade que, aliado ao trabalho de redução de ruído interno, estamos falando de um carro elétrico que já tem baixo ruído, com um tratamento, um isolamento acústico absurdo e um som de alta qualidade. Mas você que gosta de tecnologia e gosta de interagir com o carro, aqui você também tem comando de voz. Basta dizer: "Olá, Lexus. Como eu posso te ajudar?" E executar o programa ou função que você desejar. Ar-condicionado, vidros, navegação, enfim, tudo por comando de voz. Ainda aqui na parte interna tem alguns detalhes que fica difícil da gente mostrar, mas eu vou tentar. Bem, aqui tem uma abertura elétrica e se faltar energia, alguma coisa da bateria, você pode acionar o modo mecânico. Então é uma solução inteligente, moderna, mas dá uma olhada nesse carpete aqui. É o tipo de carpete que dá vontade de entrar descalço. Aqui na parte traseira é até redundância falar que tem muito conforto, muito espaço, saída de ar aqui, você consegue também controlar. Isso aqui é uma coisa que é muito rara você encontrar. Você tem aquecimento dos 2 bancos traseiros aqui. O terceiro passageiro vai ficar sem, mas pensando aqui no conforto absurdo de 4 pessoas, tem aquecimento nos bancos traseiros. Tem também 2 tomadas USB do tipo C, mais uma vez aí a modernidade do projeto. Então aqui os passageiros não vão ficar sem carregar os seus dispositivos eletrônicos. 2 tomadas aqui, 3 ali na frente, mais o carregador por indução. Bem, energia não vai faltar. Mas é aqui dentro que você sente o refinamento, o luxo e o conforto. Rodando aqui um pouco em estrada, um pouco na cidade, deu para perceber que não é só um carro elétrico, mas ele é um Lexus de verdade. Me impressionou muito a estabilidade, a forma como o torque é entregue sem bagunçar muito a estabilidade do carro. Está sempre bem postado, bem firme. É um carro que sempre te transmite segurança em qualquer situação. Você pode estar rápido, pode estar aqui num ambiente mais urbano, conduzindo mais devagar, mas você sente aquela mesma identidade, aquele mesmo DNA. E uma coisa que difere muito dos chineses com muita potência, é justamente quando você acelera. Não é uma patada, é muito mais progressivo e isso te dá aquele controle da carroceria que eu disse. A carroceria não inclina, ela não afunda, quando você freia ela também não inclina, então você sente no controle sempre.
Outro ponto, esse conceito da Lexus de te abraçar, tá tudo aqui à mão, sempre mais voltado para o motorista. Mantém os botões, ainda bem, né? Então você tem aqui uma ergonomia prática de uso, fácil acessar, consigo aqui ajustar temperatura, som, acessar rapidamente a central multimídia, está tudo à mão. E também o jeito que o carro te abraça com os bancos. Por falar nisso, um ponto importante aqui, o carro elétrico ele tem um baixo ruído, basicamente a gente ouve o ruído de rolagem de pneu, mas aqui nem isso. A Lexus ela conseguiu aplicar um isolamento acústico mais elevado, tem vidros laminados, tem um trabalho acústico aqui nas caixas de roda, imagino, né, que você não consegue ouvir nem os pneus. Isso se reflete aqui num ambiente mais confortável, mais propício a você ouvir um som de boa qualidade, ouvir uma música, ouvir o que acontece do lado de fora. E isso, embora seja uma premissa de um carro elétrico, é evidenciado com mais intensidade aqui no Lexus RZ 500e. No fim das contas, é isso que a Lexus entrega. Ela entrega um nível mais elevado, um nível mais sofisticado de condução. E aqui a gente não fala sobre potência, mas fala sobre qualidade. Qualidade de tudo. Qualidade do acabamento, dos materiais e a qualidade de como o carro se move. Pode ser meio difícil a gente transmitir isso aqui em palavras, mas se você tiver a oportunidade de fazer um teste nesse carro, você vai perceber isso que eu digo de estabilidade, de controle, de sensação de comando o tempo todo. Pode ser em curva, pode ser em reta, velocidades mais altas, velocidades mais baixas. Sempre um excelente nível de controle aqui no Lexus. Falei da condução, falei da qualidade, mas tem uma crítica importante aqui. Você tem bancos com aquecimento, com refrigeração, aquecimento no volante, tudo para te dar mais acolhimento, qualidade a bordo. Mas o que faltou aqui neste carro de R$500 mil? Faltou a massagem. Dona Lexus, por favor, providenciar massagem aí nos próximos lotes, porque nesse aqui é a única crítica possível aqui que eu encontrei nesse primeiro contato. Mas o carro continua sendo impressionante. Lá no começo eu fiz uma pergunta: onde esse Lexus se encaixa em meio à concorrência? Aqui a gente não está falando de mais potência, de mais telas ou mais coisas chamativas. Estou falando de um acabamento absurdo que nenhum outro entrega, de uma consistência de carro que é muito difícil de se encontrar. Uma combinação de entrega, condução e tranquilidade envoltos aqui no DNA da Lexus, que é inconfundível. E aí, o que você acha? R$500 mil, um Lexus, um carro que vai te tornar exclusivo nas ruas, com um acabamento que, se você ver, ou melhor, se você tocar, você vai querer imediatamente. Mas agora eu quero ouvir você. O que você achou do RZ 500e? Curtiu? O que você espera de um carro de luxo? É esse tipo de acabamento? Essa tranquilidade? Tranquilidade do grupo Toyota? Comente aqui embaixo e, se você gostou, compartilhe, deixe seu like. A gente se vê num próximo vídeo. Até lá!